E a minha filha que me mandou embora da casa dela porque eu falei mal da Virgínia. Na verdade, eu não falei mal, eu fiz um comentário e ela não gostou. Eu queria a opinião de vocês porque eu queria saber se eu vou até ela pra tentar conversar com ela ou se eu espero ela vir até mim. A minha filha tem 26 anos e eu e o pai dela sempre a criamos muito bem, sempre demos pra ela tudo assim do bom e do melhor. Nós pagamos faculdade, pagamos o apartamento dela, que inclusive ela mudou faz 2 anos, compramos todos os móveis da casa dela, sempre fizemos de tudo por ela, porque ela sempre foi muito merecedora, trabalhadora, estudiosa, sempre foi muito amorosa com a gente. E alguns meses atrás eu passei por uma separação, onde eu me separei do meu marido, que é o pai da minha filha, e foi muito difícil pra mim, eu sofri bastante, porque ele separou de mim pra ele poder ficar com uma outra mulher, então eu sofri demais, porque eu nunca pensei que isso iria acontecer um dia. E quando aconteceu que a gente se separou, a minha filha me chamou pra morar um tempo com ela no apartamento dela pra eu não ficar em casa sozinha, porque é ruim, né? Ainda mais quando a gente não tá bem, não é muito bom a gente ficar sozinha. Então eu aceitei o convite da minha filha e eu fui morar com ela no apartamento dela até as coisas melhorarem, passar um tempo aí, né? Eu melhorar também. E nesse tempo que eu fiquei morando com a minha filha foi muito bom, porque a gente se dava muito bem, os momentos que a gente ficava junto ali era muito bom. Me ajudou bastante com a separação, realmente. E assim, a minha filha, ela gosta muito daquela moça Virgínia, tanto que ela tem foto, ela já viu essa moça pessoalmente, e a primeira vez que ela tirou foto com essa moça, ela chegou em casa pulando, super feliz, contando a novidade pra mim, com o pai dela. A gente também ficou bastante feliz por ela, porque deu pra ver que era um sonho realizado. Então assim, ela é muito fã mesmo dessa moça. E ela não gosta que ninguém fale dessa moça pra ela. E um certo dia, a minha irmã chamou a gente pra um churrasquinho na casa dela, no caso eu e minha filha, e nós fomos. E chegando lá, papo vai, papo vem, assunto vai, assunto vem, no meio do churrasco, a minha sobrinha viu, acredito que ela viu alguma coisa no celular lá, e ela falou algo sobre essa Virgínia, ela soltou um comentário sobre essa Virgínia, pra que quando ela falou sobre essa moça, a minha filha já começou a rebater. Gente, parecia coisa assim de política, sabe? Sabe quando você não pode falar de política? A minha filha começou a rebater a minha sobrinha, e a minha sobrinha falando pra ela, tipo, calma, né? Tipo assim, eu não tô nem aí pra isso. E quanto mais falava, mais a minha filha ficava brava. E não bastando isso, ela ficou tão brava com a situação que ela começou a xingar. Tipo, minha irmã, minha sobrinha, começou a contar alguns segredos que eles ali não sabiam, entre eles mesmos. Ela começou a soltar tudo. Parte 2. Eu sei que ela pesou total o clima ali, porque eles começaram a brigar entre eles pelas coisas que minha filha tinha falado. Nisso, a minha irmã começou a chorar bastante. Quando eu vi a minha irmã chorando, eu falei, pronto, olha o que a gente causou. A gente veio pra um churrasco e olha o que a gente causou. Chamei minha filha pra gente ir embora, pedi desculpa pra todo mundo e nós fomos embora. No caminho, eu fui conversar com a minha filha, eu fui tentar mostrar pra ela que o que ela fez não foi certo, que o que ela fez foi muito errado, que não precisava ela fazer aquilo. E ela toda brava, me xingando de volta, e eu tentando falar pra ela que não precisava e pedi pra ela, falei, filha, por favor, peça desculpa pra eles depois, porque o que você fez não foi legal. E outro, o que a pessoa falou sobre essa moça não foi uma mentira, ela tinha feito um comentário lá. Eu não acompanho, mas pelo que a minha filha sempre fala, eu falei, não era mentira. Quando eu falei isso, minha filha ficou muito brava, mas assim, muito brava. E nisso ela falou assim, se você não tá contente com as minhas atitudes, pega suas coisas e vai embora da minha casa hoje mesmo. Quando ela falou isso, eu me calei. Eu me calei porque eu vi que ela tava falando a verdade, que ela tava realmente mandando eu embora da casa dela. Então fiquei quieto o resto do caminho, cheguei na casa dela e fui arrumar as minhas coisas. Fui pro quarto pra poder arrumar as minhas coisas pra eu voltar pra minha casa. Eu confesso pra vocês que enquanto eu arrumava as minhas coisas, eu tinha esperança de que ela viria e falasse, mãe, desculpa, passei do limite, sei lá, pelo menos comigo, mas não, ela não falou nada, ela se trancou no quarto dela e ela não saiu nem um minuto. Eu fui embora da casa dela e ela não saiu do quarto dela. E assim, faz um mês, mais ou menos, que isso aconteceu e até agora ela não veio falar comigo. Nesse tempo eu também não mandei mensagem pra ela pra ver se ela viria falar comigo, só que ela não veio. E eu tô tão decepcionada porque minha filha nunca fez isso com a gente, ela nunca nem levantou a voz pra gente, ela sempre foi uma menina muito educada, muito boazinha, sempre foi motivo, o nosso orgulho. E agora, pra variar, juntou tudo, porque juntou a dor da separação, porque ainda não me conformei, não melhorei 100%, tô aí melhorando cada dia, né, passinho de cada vez, mas ainda sinto bastante por isso. E agora, em relação à minha filha, então, eu sinto que eu perdi toda a minha família, sabe? Perdi meu marido, agora eu perdi a minha filha. E eu não sei se eu vou falar com ela, se eu tomo essa iniciativa e falo com ela, ou se eu espero ela vir falar comigo. O que vocês acham? Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu estava me arrumando pra poder dormir quando a minha patroa, na verdade não é nem minha patroa, mulher do meu patrão, me mandou uma foto que eu fiquei uns 5 minutos assim, olhando pra aquela foto, me perguntando o que que tava acontecendo e como que ela tinha meu número. Eu falei, gente, o que
ouve, eu trabalhava numa empresa e eu era nova nessa empresa, né? Na verdade, era uma amiga minha que trabalhava nessa empresa e aí ela pediu demissão, que ela arrumou um emprego melhor e ela precisava colocar alguém no lugar. Eu tava desempregada, ela perguntou pra mim se eu queria. E eu falei que sim. Entrei na empresa e tal, comecei a trabalhar, fiz a entrevista, gostaram de mim, não sei o que, comecei a trabalhar. E aí já na minha primeira semana teve uma confusão lá que começou a surgir um boato de que eu gostava de mulher. Não que eu tivesse nenhum tipo de problema com isso, até porque eu não tinha, mas eu não gostava de mulher. Eu era heterossexual. Começou a surgir esse boato de que eu gostava de mulher. Depois começou a surgir esse boato de que eu gostava dos dois. E foi um boato em cima do outro e eu não tava entendendo por quê, nem de onde tava surgindo esses boatos. Até que eu comecei a fazer amizade com os funcionários lá e fiz amizade com uma menina que me contou o que estava acontecendo. Tinha um funcionário lá que ele era muito fofoqueiro. E aí vocês acreditam que ele estava criticando a minha rede social e através da minha rede social ele deduziu que primeiro eu gostava de mulher e saiu espalhando pra todo mundo. Depois ele deduziu que eu gostava dos dois, saiu espalhando pra todo mundo. Virou essa fofocaiada. Aí eu esclareci pra essa menina, esclareci pra mais ou menos umas outras duas. Falei que não, que era só uma rede social, que eu tinha muitas amigas e amigos, porque eu tinha muitas fotos das minhas redes sociais com meus amigos, mas que não tinha nada a ver, que não eram parceiros de forenfação, era só amigo mesmo, amizade. Porque eu falei, vocês não têm amigo não? Vocês não tiram foto com amigo de vocês não? Não sai com os amigos de vocês não? Pois é, eu não entendi muito bem, mas conversei com ela, conversei com mais algumas pessoas e saiu ali esclarecendo o boato e na minha cabeça aquilo ali tinha morrido ali, acabou. Pô, surgiu esse boato sobre, né, eles estavam super interessados em como eu levava a minha vida de forenfação, eu não tava nem entendendo por quê, mas eu falei, acabou, pronto, tá tudo certo. Só que isso chegou no ouvido do meu patrão. E eu não sabia disso. Um belo dia, passou-se, gente, umas 2 semanas depois desses boatos, de eu ter resolvido e tal, passamos umas 2 semanas, eu segui a vida trabalhando normal. Estava em casa, tinha acabado de chegar. Tomei o meu banho, eu chegava um pouco tarde, porque nesse dia, eu cheguei um pouco tarde, na verdade, eu trabalhava no período da manhã, mas nesse dia acabou que eu fui fechamento, então eu cheguei um pouco tarde, já cheguei tomando banho, me arrumando pra poder dormir, porque no dia seguinte eu teria que estar lá na abertura. Ah, mas não pode. Pois é, não pode. Mas você precisa do emprego, não é mesmo? Estava lá me arrumando linda e bela quando do nada chega uma foto de um número que eu não tinha esse número salvo. Eu cliquei na conversa. Quando eu abri, era uma foto. Aí eu tinha aquele negócio que só carregava quando eu clicava, né? Eu olhei a foto assim, cliquei no perfil da bolinha pra ver quem que era e vi que era a mulher do meu patrão, né? Ela não trabalhava lá com a gente, mas ela ia lá e tal, cumprimentava todo mundo, muito simpática, não sei o quê. Mas o meu patrão também era um homem bem simpático, por isso que a gente não ligava muito desse negócio de abertura, fechamento, porque realmente ele era muito legal. Aí eu vi que era ela. Eu falei, ué, que estranho, como que ela tem meu número? Mas aí eu pensei, vai ver, ela pegou num grupo de trabalho, porque tinha o grupo de trabalho, então, mas ela não tava nesse grupo. Eu falei, gente, mas por que ela pegaria o meu número? Por que ela me mandaria uma foto? Quando eu cliquei na foto, que a foto carregou, gente, era uma rampimenta desse tamanho, ela estava deitada na cama, com as coisas todas abertas, e bem confiante, tá? Porque ela tava olhando pra câmera, com as coisas abertas, eu fiquei... aquela sapa ali, eu fiquei sem reação, eu não sabia o que fazer, o que falar, o que aconteceu. Aí ela viu que eu tava demorando, né, porque eu fiquei em choque, ela mandou, e aí? Eu falei, e aí, o quê? E aí, o quê? Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Eu notoriamente estava perdendo alguma coisa ali, não tava entendendo o que era. Aí eu fui e falei assim, e aí, o quê? Eu mandei, e aí, o quê? Ela, vamos marcar pra quando? Aí eu falei, marcar o quê? Ela falou assim, o nosso A3, não sei o que, meu marido disse que conversou com você. Eu falei, acho que você mandou mensagem pra pessoa errada, não sei o que. Eu já tava descobrindo que o meu chefe fazia A3 com a mulher dele, mas eu acho que eles tinham mandado mensagem pra pessoa errada, não sei o que. Ela falou assim, você não é fulano de tal? Aí falou meu nome, que começou a trabalhar lá tem pouco tempo. Eu sim. Ele falou pra mim que tinha falado com você sobre, que você estava afim, e aí eu resolvi apimentar um pouco a situação e mandei a foto. Aí ela correu, apagou a foto, né? Tipo assim, apagou. Aí eu fiquei... Eu falei, olha, ele não falou nada comigo não, eu não sei o que tá acontecendo, né? Ela, não, me desculpe, eu vou conversar com ele aqui, vou ver o que aconteceu, acho que foi uma falha de comunicação. Falha de comunicação, a mulher me mandou a foto da rompimenta dela desse tamanho e falou pra mim que foi uma falha de comunicação. Aí eu também queria saber que falha de comunicação é essa. Tentei mandar mensagem, mas ela não me respondeu mais, perguntei, e aí, o que aconteceu? Você falou com ele? Tá bom. No dia seguinte eu acordei, fui trabalhar, né? Precisava trabalhar, ainda tava em choque. Assim que eu pisei na empresa, ele me chamou pra poder conversar. Assim
assim. E aí ele virou pra mim. Eu entrei toda tímida, né? Falei, oi, tudo bem? Eu só olhava pra cara dele pensando, meu Deus, eu vi a Xerelex da sua esposa. Eu ficava olhando assim, tipo, na minha cabeça eu só pensava, vi sua mulher sem vestas, vi sua mulher sem vestas. Aí eu falei, oi, tudo bem, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, ontem houve um engano, né? Eu conversei com a minha esposa, te peço desculpa, é porque eu ouvi uns boatos de que você gostava dos dois. E aí os boatos já aumentaram, né? Porque ele todo sem graça falando, vi falar que você também fazia 3, e né, minha esposa gostou muito de você, eu também gostei, só que quando eu contei pra ela, ela entendeu errado. Ela entendeu que você já estava aceitando, mas não, eu só falei que você gostava, que você fazia, não sei o que, te peço desculpa. E aí eu fiquei olhando pra cara dele e falei assim, olha, mas isso é um boato, eu não faço a 3, eu não gosto de mulher, eu fico só com homem mesmo. Foi uma fofoca de um funcionário aqui. Aí ele perguntou quem era o funcionário, eu falei, porque ele me lascou, por causa dele eu via a rompimenta dos outros. Falei, olha, não sei o que aconteceu, mas ele saiu inventando essa fofoca e tal. Ele, não, eu vou conversar com ele, te peço desculpa, isso não vai mais acontecer e tal, tá tudo bem. Eu vou explicar pra ela que você não tem interesse, que você não gosta. Eu agradeci e é isso, gente. Eu continuei trabalhando lá, nunca mais falamos sobre isso, mas toda vez que eu olho pra cara dela, ela até abaixa a cabeça, porque eu lembro que eu vi a rompimenta dela. Aí agora, olha o que uma fofoca pode fazer você ver a rompimenta dos outros. Meu pai gostava tanto do meu marido que ele achou de bom tom pagar um homem pra dar em cima de mim, pra poder ver se eu estava traindo meu digníssimo marido, pra ele contar pro meu marido. Acho que ele esqueceu que quem era a filha dele era eu, e ele me aprontou uma dessa. Pois bem, eu namorava o meu marido desde a época que eu era adolescente, sabe? A gente se conheceu na escola, começamos a namorar e logo eu meio que coloquei ele ali na minha família, sabe? Ele tinha só mãe, então ele acabou se aproximando muito do meu pai. Ele tava sempre lá em casa, ele foi meio que amadurecendo, né? Porque a gente começou a namorar, a gente tinha 16 anos, ele meio que foi amadurecendo junto comigo e ali na minha família. E a minha família era extremamente apegada a ele. E eu era completamente apaixonada por ele. Então eu já sabia que eu ia casar com ele, que a gente ia ficar junto, não tô dizendo que a gente vai ficar junto para o resto de nossa lives, mas eu já pretendia, né? Eu já sabia que ia dar bom ali, porque a gente se dava muito bem, a gente mal brigava, entendeu? A gente tinha os mesmos ideais, a gente queria as mesmas coisas, então a gente saiu da escola, terminou a escola namorando, a gente era da mesma escola, começamos a fazer faculdade, fizemos a mesma faculdade e abrimos ali o nosso próprio consultório, juntinhos, eu e ele. Beleza, o tempo foi passando, a nossa vida estabilizada, fomos morar perto dos meus pais, tamanho era o apego que ambos tinham um pelo outro, minha mãe também gostava muito dele, mas meu pai tinha ele como filho, eu era filha única, então meu pai sempre quis ser pai de menino, aí como ele não tinha, ele meio que projetou ali toda aquele amor paterno masculino pro filho que ele não teve no meu namorado, que veio a ser meu marido, a gente se casou, não sei o quê, e aí a gente tava naquela fase que a vida tava ali, estabilizada. E aí eu não sei o que aconteceu, que eu estava trabalhando muito, então eu comecei a chegar um pouco tarde em casa. O meu marido, que trabalhava basicamente junto comigo, ele tava chegando mais cedo. E aí o meu pai desconfiou disso, não era o meu marido. Mesmo o meu marido falando pra ele, não, ela tá no consultório, tá trabalhando mais, que não sei o quê. O meu pai começou a desconfiar que eu estava metendo chifre no querido meu marido, meu Jurandir, porque eu estava chegando tarde em casa. Logo eu, trabalhando igual uma safada, de noite e dia, entendeu? Meu pai cismou com isso. Só que até então, eu achei que seria uma cisma. Por quê? Um belo dia, num domingo, eu estava lá na casa dos meus pais, como sempre, e aí ele me chamou pra poder conversar, perguntou pra mim o que tava acontecendo, por que eu tava trabalhando tanto, por que eu tava chegando tarde, fez todo um interrogatório, parecia meu marido, eu não tava nem entendendo. Fiquei olhando pra cara do meu pai assim, falando, não pai, tô trabalhando, expliquei toda a situação, e ele desconversou. Mas sabe quando a pessoa não bota fé no que você tá falando e faz tipo assim, ó, sei. Pois é, eu não sei de onde meu pai tirou isso. Eu sei que do nada, depois daquele dia, segui com a vida, e aí do nada, um cara aleatório começou a me seguir na rede social. Eu não era muito de mexer em rede social. Esse cara começou a me seguir, então eu reparei, porque eu, tipo assim, eu era muito low profile, sabe? Não, sabe, era aberto o meu perfil, mas eu era muito low profile. Tinha uma foto ou outra aqui. Entrei no perfil desse cara, porque não conhecia, né? E não era como se eu recebesse seguidor o tempo todo. E vi que ele era um cara normal, era um homem bonito, não conhecia. A gente morava num lugar que tecnicamente todo mundo conhecia todo mundo. Não conhecia, achei um pouco estranho. E aí, sabe aquele negócio de mulher desconfiada? Sabe? Não é que eu não confiava no Jurandir, eu confio desconfiando. Mas eu sempre fiquei muito de olho pra caso alguém quisesse me avisar alguma coisa, eu estaria disponível ali pra poder escutar.
Eu estava pensando que aquele cara tinha me seguido pra me contar um chifre, alguma coisa do tipo. Então eu meio que deixei lá e fiquei de olho esperando. Esse cara do nada começou a interagir comigo, começou a curtir as poucas coisas que eu tinha postado já, né, no meu perfil, e os poucos stories que eu postava vez ou outra. Ele começou a curtir, ele começou a comentar, e aí ele começou a me mandar mensagem. Do nada. Começou a me mandar mensagem e no meu perfil, notoriamente, você vê que eu era uma mulher casada, tinha foto do meu marido, não sei o que. Ele começou a falar, ai não, porque eu achei você tão bonita, que não sei o que lá. E começou a dar em cima de mim, me mandando várias mensagens. E aí eu cortei, gente, corte traumático, pá! Rápido, prático. Falei, olha, eu sou uma mulher casada, muito bem casada, amo meu marido, sou feliz no meu casamento, não te conheço, achei que você tinha me seguido porque você estava querendo falar comigo sobre algo, pelo que eu tô vendo não, você só tá realmente interessado em dar em cima de mim, coisas assim do tipo, não estou interessada, sou uma mulher casada. Pá, cortei, acabou, cortei, tranquilo. O cara parou de me seguir, vida que segue, passou mais ou menos uma semana e eu fui almoçar na casa do meu pai. Quando eu fui almoçar na casa do meu pai, meu marido não tava nem lá. Ele me chamou de cantinho. E aí ele falou, olha, meus parabéns, você passou no meu teste. Ali, gente, eu já gelei toda. Falei, como assim, pai? Passei no seu teste. Como assim, pai? Não entendi. E ele falou, olha, eu paguei fulano de tal. Aí ele pegou o celular, me mostrou o print pra poder dar em cima de você, porque eu queria saber se você estava traindo, né, o seu marido, mas já vi que não. Estou muito feliz, você é a mulher que eu criei com princípios, que não sei o que e tal. Então é isso, tá? Por isso que ele deu em cima de você, por isso que ele foi falar com você. Foi eu que paguei ele pra poder ver se era fiel. Gente, o meu pai pagou um cara pra fazer um teste de fidelidade comigo. Eu fiquei super ofendida. Comecei a discutir ali com meu pai. Ele achou que eu não estava na minha razão de estar super ofendida. Ele falou que tava tentando proteger um genro dele. Eu falei que eu era filha dele. E ele falou que tinha um carinho de filho por ele. Eu falei, mas você tá esquecendo que eu sou sua filha. Começamos a discutir. Minha mãe entrou ali no meio. Também achou um absurdo o que ele fez. Eu fui embora super chateada, super chateada. Contei pro meu marido. Meu marido ficou, tipo assim, em choque. Mas sabe quando você fica em choque e começa a rir? Ele meio que passou um pano. Eu fiquei uns diazinhos assim, sem falar com meu pai. Até que a gente voltou a se falar normalmente. Porque nem desculpa ele me pediu não, tá? Porque ele não se arrependeu. Ele disse que fez consciente e fez porque ele quis. Agora vê se pode. Meu pai pregar um teste de fidelidade em mim.